ver tudo que vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu sigo alguém fiel. Oh, não olhe circunstâncias, não, não, não. Só olhe o seu amor, amor. Não me guie por vista. Oh, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Só olhe o seu amor, amor. Não me guie por vista. Oh, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não der o seu fruto, e ainda que os montes lancem-se ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Só olhe o seu amor, amor. Não me guie por vista. Oh, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Só olhe o seu amor, amor. Não me guie por vista. Oh, alegre estou. Oh, alegre estou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que iniciamos mais um dia de trabalho aqui no Grupo Espírita Mãos Unidas. Hoje, terça-feira, dia 21 de abril, estamos aqui felizes por estar aproveitando esse espaço para falar um pouco sobre coisas boas. Só um lembrete rápido para todo mundo, vocês que estão aí nos assistindo, sabemos que tem muitos pacientes que estão em continuidade com os trabalhos. Após a palestra, 9 horas da noite, vai estar acontecendo o passe magnético. Então, aqui nesse horário, vocês possam, em vibração e pensamento, se organizar, onde quer que vocês estejam aí. Me chamo Henrique, sou voluntário aqui da instituição e fui convidado nessa noite para estar falando de um assunto muito importante, que é sobre consciência cristã. E antes da gente falar um pouco sobre o nosso tema, vou convidá-los a gente fazer a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento, acalmar um pouco os nossos ânimos, equilibrar o nosso pensamento, respeitar este momento. E vamos pedir à espiritualidade amiga
que nos conduza nesses minutos de orientação, de tratamento, para que possamos aprender um pouco mais, equilibrar um pouco mais, pois sabemos que este momento é um momento que necessita do trabalho de cada um. Pai amado, nos abençoe neste momento, Senhor, e abençoe também a todos, de alguma forma, participam dos trabalhos dessa casa, em prol de todos, e que assim seja. Então, pessoal, lembrei de outro detalhe, caso queiram, vocês podem também colocar uma água aí, né, próximo de vocês, uma água para fluidificar. Nós sabemos que o contexto é diferente, que é um contexto, nós sabemos os motivos, mas sabemos que o trabalho espiritual ele se mantém ativo, ele se mantém da mesma maneira e que a gente possa estar sempre conscientes em relação a isso. E falar em consciência é o tema da nossa discussão de hoje, consciência cristã. E a justificativa desse tema está relacionada um pouco ao momento atual. Sabemos que estamos passando mundialmente por um momento que, para nós espíritas, né, que temos informações importantes a respeito da nossa vida, da existência, momentos como esse são momentos para que a gente possa refletir um pouco mais sobre tudo aquilo que a gente já aprendeu. Então a gente vem com esse tema para tentar fazer com que cada um de nós realmente reveja a nossa fé, a nossa posição em relação ao cotidiano, né? O que acontece conosco todos os momentos. Sabemos que em tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, gera sim alguns comportamentos que infelizmente não é bem visto pela espiritualidade, principalmente em relação ao nosso comportamento, em relação à sociedade, às pessoas, à esperança. Então que possamos aproveitar essa noite para discutir e refletir um pouco mais sobre as informações do tema. Para começar, achei importante colocar aí sobre a missão do Espiritismo, né? E a primeira lição vem pela orientação do Espírito Emmanuel, que nos coloca o seguinte: o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Qual que é o ponto importante na palavra de Emmanuel aí? Processo libertador das consciências. Sabemos nós que seguimos a doutrina, acreditamos na doutrina, que realmente ela é o Consolador prometido. Tem a doutrina o seu objetivo principal de nos dar condições de enxergar as coisas de uma maneira diferente do comum, de enxergar os acontecimentos da nossa vida de uma maneira que nos faça realmente ter olhos a nós mesmos sobre o nosso posicionamento, sobre o que eu faço, o que eu quero, sobre as consequências do meu comportamento em relação às pessoas, em relação à sociedade. Então, quando o Emmanuel nos coloca, reforçando que a missão do Espiritismo é um processo que nos liberta, e especialmente a nossa consciência, convido vocês agora a refletir. Qual o pensamento que estamos emitindo e desenvolvendo no momento atual? Como que estamos reagindo em relação a tudo que está acontecendo? Será que o nosso posicionamento é de queixa, é de medo, é de estranhamento? Ou nosso pensamento é um pensamento de tranquilidade, de reflexão, com a ciência de que eis o momento para o desenvolvimento pessoal? Temos também uma grande colaboração do Espírito André Luiz em relação à missão do Espiritismo, que diz o seguinte: o Espiritismo é a nossa grande esperança, é o consolador da humanidade encarnada, mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver.
Então percebemos aí que André Luiz, atento como sempre, já colocou esse alerta para todos nós. Repetiu aí sobre a esperança que o Espiritismo nos dá, reforçou sobre o consolo que é a sua principal característica, mas ele deixou um ponto importante, que vamos repetir aqui novamente. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria das pessoas ainda não possui olhos de ver. Aí eu pergunto a todos, será que neste momento, ou só não neste momento, nos momentos de dificuldades que passamos, e sabemos nós que momento de dificuldade faz parte do nosso burilamento, do nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, será que neste momento atual que passa toda a humanidade, nós espíritas, crentes dos preceitos dos espíritos, será que realmente nós estamos esquecendo de todas as orientações espirituais? Estamos esquecendo do nosso papel como espírito na Terra? Será que a gente consegue relembrar que nós somos seres reencarnados? E que essa reencarnação tem um grande objetivo, que é fazer com que a gente possa desenvolver cada dia mais aquilo que a gente precisa melhorar? Como será que a gente está refletindo sobre os acontecimentos atuais? Será que isso é aleatório, é por acaso? Ou será que isso está dentro de todo um planejamento espiritual? E quando a gente fala de um planejamento espiritual, de uma maneira coletiva, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, que é o que a gente vai falar agora, que a nossa lição de consciência cristã nada melhor de se embasar em Jesus e o Evangelho. Temos a lição de Emmanuel que nos diz o seguinte: o Evangelho, na lição de Jesus, é o edifício da redenção das almas, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo. Ponto importante era o que a gente acabou de falar anteriormente. O Evangelho de Jesus, o próprio Cristo, ele nos trouxe uma lição bem especificamente para lidar com o que nós somos como pessoas e como espíritos. Então, quando ele coloca que o Evangelho nos dá condições de aperfeiçoamento de nós mesmos, a questão é, momentos como esse, não seria um grande momento realmente de colocar em prática todos os ensinos de Jesus? Será que nós conseguimos lembrar realmente as bem-aventuranças de Cristo? Será que não é um grande momento? Será que não é isso o objetivo principal de todos esses acontecimentos? Para que realmente a gente possa provar para Deus, para Cristo, se realmente a gente consegue colocar em prática e se realmente se nós somos cristãos verdadeiros. Para isso, o nosso foco da nossa conversa de hoje é as bem-aventuranças, que eu coloquei como a base para a nossa consciência. Então, se nossa discussão é sobre a consciência cristã, e se nós estamos relacionando toda essa ideia em relação ao momento atual, sobre eu sou um cristão, eu digo que sou, me esforço para isso, e momentos como esse são momentos para realmente a gente colocar em prática aquilo que eu realmente, se eu aprendi ou não. E as bem-aventuranças, sabemos nós que seguimos Cristo, acreditamos nele, realmente é a base das orientações do cristianismo. Separei aqui algumas, que são muitas, e eu quero que neste momento da nossa discussão em relação a algumas bem-aventuranças, que possamos pensar sobre elas, refletir sobre elas e principalmente imaginar o nosso dia a dia nesse momento atual. Então, o convite que eu faço para vocês, a partir de agora, é que na nossa discussão em cada uma bem-aventurança, que possamos refletir sobre o que eu estou fazendo, como eu estou agindo em relação ao meu dia a dia, às pessoas que eu convivo, em relação ao momento atual. Então, a primeira que colocamos para a nossa discussão é aquela famosa, bem-aventurados os pobres de espíritos. Lembrando que a nossa discussão não é em cima das boas-aventuranças, porque o tempo é curto.
A gente vai tentar fazer aqui um breve e um rápido levantamento de algumas informações e que a gente possa refletir, ok? Então, quando a gente fala sobre essa boa-aventurança, que é os pobres de espírito, a palavra principal dessa lição de Cristo é a que está colocada ali na apresentação, que é a humildade. Então, se conhece por pobre de espírito, segundo as orientações espirituais e pelo próprio Cristo, o quê? É toda aquela pessoa que não alimenta vaidades e grandezas. É toda aquela pessoa que não se julga superior às outras pessoas. É aquela pessoa que é sensível aos ensinos espirituais e é submisso à lei de Deus. Então, será que neste momento atual, em todos os acontecimentos, sabemos nós, com certeza, que existem algumas consequências em relação a essa pandemia, consequências econômicas, financeiras, logo pode entrar na esfera familiar, porque sabemos que quando um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa responsável do seu lar, chega a perder o emprego, com certeza isso pode gerar algum tipo de perturbação, de conflito pessoal. Então, numa situação como essa, ou além da questão de trabalho, o medo da liberdade às ruas, como tínhamos antes, agora a gente está num momento de privação da nossa liberdade, é claro, por um motivo muito justo e legítimo. Neste momento, será que a gente consegue trazer a ideia dos pobres de espírito para o nosso dia a dia? Será que realmente nesse convívio contínuo agora, dentro da nossa casa, nesse tempo maior para com as pessoas de dentro da nossa casa, será que em alguns momentos nos gera algum tipo de conflito, de impaciência? Que nós sabemos realmente, nós espíritas sabemos quem são os membros da nossa família. Nós sabemos os motivos das reuniões reencarnatórias em cada família. Logo, momentos como esse de mais tempo junto, é um momento realmente que a gente tem que colocar em prática as lições de Cristo. Será que neste momento não é um momento de se perceber humilde dentro da nossa casa, do nosso lar? Será que não é o momento da gente evitar realmente conflito, evitar impaciência, intolerância? Será que não é um grande momento de realmente rever as qualidades dos outros, de elogiar aquelas pessoas que sempre estão do nosso lado, fazendo o seu melhor em prol de todos? A próxima lição, dentro das boas-aventuranças, para essa consciência cristã que trouxemos, é os bem-aventurados, os mansos. Que o que eu coloquei aqui de forma resumida são aquelas pessoas que evitam injúrias e violências. São aquelas pessoas que aplicam afabilidade e doçura para com as pessoas que convivem. São aquelas pessoas que possuem paciência, obediência e resignação. Quando a gente lembra, então, sobre os bem-aventurados, os mansos, neste momento atual, é um momento realmente de se perceber, para evitar conflito. Mas sabemos que muitas das vezes eu posso fazer a minha parte, só que existem as outras pessoas. E quando eu sou vítima do conflito? Qual que é o meu papel segundo Cristo? Está escrito aí, Vamos evitar aceitar que aquela ofensa vindo de outro mexa com a minha emoção. E meu papel, como sabemos todos, é de se apaziguar, é da prece contínua e é de tentar se esforçar todos os dias na manutenção de palavras positivas, de otimismo para todas as coisas. E com certeza esse tipo de comportamento é capaz também de equilibrar as pessoas do nosso lado. Outra boa orientação em relação a este momento é a famosa bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. Provavelmente, eis uma boa-aventurança que a maioria das pessoas estão necessitando em colocar em prática. Porque a aflição, ela faz parte, como sabemos, do nosso desenvolvimento espiritual. Sentir mal, sentir medo, sofrer, faz parte da consciência espiritual de cada um. Pois sabemos nós espíritas que quando o sofrimento chega até nós, isso está querendo dizer que nós estamos no momento de quê? Em um momento
realmente de colocar em prática os ensinos espíritas. Se o sofrimento vem, se a dor vem, é porque realmente nós precisamos percebê-las. Nós precisamos entender o porquê eu sinto aquilo. Então, o Bem-aventurados aflitos reforça muito a justiça das aflições. Cai muito bem em relação a todo esse problema mundial. Com certeza está gerando aflição para a maioria das pessoas, só que a pergunta é importante: se Deus é justo, o que está acontecendo tem um motivo, tem um ideal? Indiscutivelmente nós sabemos que sim. Agora, se a gente for ao pé da letra, Henrique, qual que é o ideal dessa pandemia de forma bem específica? É difícil a gente trazer uma resposta em relação a isso. Mas o que podemos trazer como importante é o que o item lá do Jesus e o Evangelho, é que a gente tem que entender que Jesus, o seu Evangelho, ele é para o aperfeiçoamento de nós mesmos. Talvez essa é a lição mais importante de todas. Qual é o problema dessa pandemia? O que ela serve para o mundo? Talvez a melhor pergunta que a gente tem que fazer é: essa pandemia ela serve o que para mim? Como eu estou lidando com todos esses problemas? De novo, estamos vendo aí que Jesus já tinha colocado, já nos colocou todas essas prevenções. Então, o Bem-aventurado dos aflitos nos dá muita força e condição para rever isso. Temos sim um objetivo para lidar com todos esses problemas do nosso dia a dia e caberá a nós, com a reflexão diária, com mudança de comportamento, a perceber realmente qual é a lição disso tudo para, no meu caso, assim, para individualmente a gente sair bem depois de todos esses problemas aí. Tem coisas mais importantes ali também, ó. São aquelas pessoas, está relacionado a sofrimento, dor, e o despertar resignação, o que nós já trouxemos aqui para falar. Momentos que criam aflição para nós, são momentos que faz com que a gente possa colocar a resignação em prática. E sabemos nós que a resignação é uma grande virtude, que o Evangelho coloca nas suas lições, que é o nosso papel de, entre aspas, aceitar muitas das vezes a nossa condição, principalmente quando está lidando com questões de expiação e prova. Resignar como espíritas ou cristãos seriam as pessoas que conseguem entender que nada é por acaso, que tudo que vem e que nos envolve no nosso dia a dia, em nossa vida, é algo em prol do nosso melhoramento, é algo em prol do meu desenvolvimento espiritual. Mas como saber o que, como? Aí é aquele segredo que o Espiritismo nos coloca. A vida está aí, as reencarnações acontecem em prol desse nosso despertar. Então, eis o momento para que a gente possa realmente perceber tudo isso e perceber o que eu preciso aprender diante de todos esses problemas. Tem um item importante aí também, que vocês estão percebendo, que é o último item, que é: a felicidade não é deste mundo. Quando a gente retoma essa lição dos bem-aventurados aflitos, aquele item da felicidade não é deste mundo traz uma reflexão muito importante sobre todos esses problemas que passamos, todas essas dificuldades que passamos, e logo essas dificuldades nos geram aflição, angústia, lamentação e comportamentos esses que estão bem distantes da felicidade, talvez o que a gente almeja como espíritos, como cristãos. Mas é claro que a gente sabe que quando Jesus trouxe essa ideia de felicidade, ele quis trazer comparando com o momento atual que a gente vive nesse planeta, que pelo comportamento que a gente tem, se manifesta, pela maneira que a gente vê as coisas, sente as coisas, realmente a gente está bem distante de sentir a felicidade verdadeira. Porém, sabemos nós que o destino de todo mundo aqui é desenvolver, é evoluir, é chegar numa situação realmente de sensações positivas, ou melhor dizendo, essa felicidade. Talvez o momento é este, talvez o momento de reflexão para chegarmos a esse sentimento de felicidade é esse momento que estamos passando, e é claro que já passamos por outros momentos, mas esse é um momento que, talvez nessa geração atual, é um momento que está envolvendo todas as pessoas do planeta. Então, que possamos rever sobre isso. Vamos lá observar qual que é a próxima boa-aventurança.
é aquela famosa também, bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia, com certeza, foi um comportamento, uma manifestação de Jesus em toda a sua vida aqui na Terra. Então, nós que somos seus seguidores, nós que somos seus crentes, né, os seguidores que realmente aceitamos todos os ensinamentos, temos que rever esse ensinamento e colocar em prática no dia atual. Coloquei 2 itens importantes para a gente lembrar: perdão das ofensas. Como a gente já trouxe aqui, momentos como esse são momentos de enfrentamento. São momentos que muitas das vezes vai ter embate, né, no ambiente que eu convivo. Que as pessoas também têm sentimento, têm as suas emoções. Né, as pessoas que eu convivo, meus familiares, são pessoas que vão muitas das vezes sentir medo. Esse medo pode vir junto com um pouco de raiva, de temor. Então, neste momento, é um momento que a gente possa, se caso eu for uma vítima, algum tipo de comportamento não muito digno, que eu possa cumprir com a ideia do perdão das ofensas, que eu possa me manter equilibrado para que essas pessoas percebam esse comportamento e mude nas suas atitudes. E a magnífica virtude que é a indulgência. Né? No capítulo do Evangelho que fala desse item, a indulgência pode-se dizer que é a essência dessa lição. Lembremos que ser indulgente é ser aquela pessoa que consegue ir além dos defeitos dos outros. Né? Os defeitos dos outros para o indulgente é algo que não é necessário dar atenção. O indulgente é aquele ser humano que consegue acolher alguém mesmo com todos os seus defeitos. O indulgente é aquela pessoa que consegue dar atenção naquela virtude simples, naquela virtude que pouco é manifestada, mas o indulgente é aquela pessoa que consegue abraçar isso. É aquela pessoa que consegue conviver com alguém com tantos defeitos, só que o que importa para o indulgente é abraçar a virtude, é abraçar o que a pessoa tem de positivo. E sabemos nós que todos os seres, né, todos os espíritos têm sim suas virtudes, as suas características positivas, então que neste momento nós possamos agir de misericórdia para com as pessoas. Nada melhor, né, que afagar as coisas boas das pessoas. Dando seguimento, vamos para a próxima bem-aventurança, que é bem-aventurados os puros de coração. E itens importantes para a gente rever essa lição são os 2 que eu coloquei ali, que é o pensamento e a simplicidade. Então, um grande momento também, né, da gente manter nossa consciência cristã, é perceber que o pensamento realmente é a luz divina que reina dentro de nós. Que o pensamento é o atributo principal do espírito. Podemos muitas das vezes nos colocar em silêncio, calados, sem nenhum tipo de diálogo, mas sabemos nós que se o pensamento, e com certeza, né, ele está ativo, ele está funcionando, as palavras estão fluindo. Então que possamos, momentos como esse, manter os pensamentos positivos, os pensamentos realmente que serão favoráveis às coisas boas, os pensamentos que com certeza vai acalentar as pessoas que estão conosco, e a simplicidade, nesse item, está muito ligado àquela lição de Cristo, quando ele dá o exemplo das crianças, né, que realmente a criança é um grande exemplo de comportamento a seguir. Então, que possamos lembrar do puro de coração, aquela lição novamente, uma lição que nos dá possibilidade de manter uma boa vibração nesse momento tão conturbado que a gente está passando. Dando seguimento, tem mais uma boa-aventurança? Não temos. A gente vai chegar nessa reflexão final, né, que é a de Kardec, porque é uma reflexão que realmente nos fará parar para pensar sobre o que eu sou, qual é o meu papel como espírita, como cristão, em momentos de dificuldade. Se realmente a minha consciência cristã ela está ativa, se realmente tudo aquilo, o tempo que eu gastei, os momentos que eu vivenciei em prol do aprendizado espírita cristã, se foram momentos e oportunidades realmente justas. Aí Kardec nos dá essa lição: reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então a gente fecha esse momento de reflexão, nessa terça-feira, nessa Casa Bendita, com a reflexão muito importante, né, do nosso codificador, que realmente é para nos mostrar, se eu tenho consciência cristã, se eu sou alguém que realmente prego por aí, falo sem medo, que eu sou espírita, que eu sigo Cristo, então a transformação moral realmente vai ser o resultado que nos caberá a perceber se eu estou no caminho certo. Essa transformação moral, ela tem que acontecer desde já. Novamente, podemos trazer a ideia do momento atual, essa pandemia coletiva mundial, numa visão espírita simples, que todo mundo vai corroborar, que é tudo isso acontece em prol de todos nós. Só que o nosso desenvolvimento espiritual, ele vai se dar na esfera individual. É claro que o coletivo vai acontecer, é uma consequência, mas sabemos nós que nós temos que nos esforçar de forma individual a transformar, né, a nossa conduta, os nossos comportamentos, o nosso pensamento em prol do mundo. Então que possamos novamente, meus irmãos e minhas irmãs, né, a refletir, a não deixar de lembrar de tudo aquilo que o Cristo nos ensina, que os Espíritos nos orientam, que é desenvolver, que é aprender. E nada melhor, né, que abraçar as orientações, né, dos grandes livros espíritas, das grandes orientações né, do Evangelho, e que realmente é um momento que é um dever de cada um, aprender mais, refletir mais, porque com certeza, depois que isso passar, mais cobranças teremos, mais deveres existirá em prol das nossas obrigações do dia a dia. Então, é com a imensa satisfação que a gente vai encerrar essa conversa, e nada melhor, né, como sempre, com uma prece, para agradecer a Deus, nosso Pai, a Cristo, nosso guia, nosso irmão, e aos Espíritos, nossos mensageiros divinos, nossos orientadores, por tudo que eles estão fazendo por nós. Então vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, e o que temos a oferecer nessa finalização dessa atividade é simplesmente gratidão. Pai amado, a Ti, Senhor, rendemos graças neste momento, e a palavra simples de hoje, Senhor, é gratidão. Agradecemos, Senhor, por tudo o que está acontecendo. Agradecemos, Senhor, pela bondade de sempre. Agradecemos, Senhor, pelo amor eterno. E o que podemos fazer neste momento, Pai amado, é não esquecer da Sua lei, não esquecer dos ensinamentos do Seu Filho bendito, que é o nosso Cristo amado. E aos Espíritos amigos, o que pedimos a vocês é que, se possível, continue conosco, nos orientando, nos dando força e nos dando as orientações e as boas vibrações, para que possamos cumprir com a nossa parte, que será a parte do positivismo, da motivação e do acolhimento fraterno. Graças a Deus, e que assim seja. Eu sou da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro,
que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus.